Bom, Jesus, primeiro eu acho que a gente tem que entender o contexto em que toda essa discussão se desenvolve, né? A gente está numa fase, em uma época em que as mídias sociais nos dizem muito que são fontes muito importantes de informação e muitas vezes de desinformação. A gente vê, como você bem disse, muitas vezes ciclicamente, né? Meio que para e passo aí aos processos eleitorais, ondas de fake news, ondas de questionamentos que muitas vezes tem por trás simplesmente a intenção de criar uma angústia, de criar um medo, de criar uma insegurança no eleitor. Muitas vezes para que se faça esse eleitor justamente de massa de manobra. Para você ter uma ideia, Jesus, foi levado a efeito agora uma pesquisa pelo Instituto Senado, agora em junho desse ano de 2024, e constatou-se que 72% das pessoas que transitam de alguma forma nas redes sociais se deparam com uma certa constância com essas fake news. Então, primeiro, é inegável que nos últimos ciclos eleitorais a gente teve um bombardeio relacionado à segurança, à confiabilidade das urnas eletrônicas, infelizmente. Muita gente se deixou levar por esse tipo de discurso, a gente vê aí muita gente defendendo isso, e por outro lado, objetivamente, se a gente for analisar em termos científicos de pesquisa, existem muitos trabalhos dizendo que são absolutamente confiáveis as nossas urnas, muito pelo contrário, a gente aí é referência para muitos outros países no mundo todo. A própria OEA tem uma instituição muito confiável que chama International IDEA, que tem sede em Estocolmo, que congrega diversos países, que inclusive tem assento permanente na ONU como observadora. Enfim, já ratificaram realmente a confiabilidade das nossas urnas, como o nosso sistema eleitoral realmente é muito seguro, né? Então, a gente tem que partir do princípio desse cenário de fake news e que muitas vezes é muito potencializado por algoritmos que não gozam de nenhuma transparência. Então, a gente não tem a capacidade de conhecer o critério que é utilizado para que essas fake news ou para que esses questionamentos acerca das urnas sejam apresentados aos eleitores. Então, já é uma situação bastante complicada em termos contextuais, tecnológicos, sociais, enfim, tudo que se trabalha partindo do medo, da angústia, né, tem um poder de mobilização muito notável e também muito perigoso, muito nefasto. Então, esse é um aspecto da questão. Trazendo para o aspecto mais jurídico, a gente não pode esquecer que já houve muitos posicionamentos do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade do voto impresso nesse estágio democrático em que nos encontramos. Né? A gente teve uma decisão lá em 2014, que foi uma votação unânime, em que se reconheceu que havia ali um risco de identificação dos eleitores, um risco de quebra do sigilo do voto, portanto, que não era compatível com o nosso sistema constitucional o voto impresso. Isso eu estou falando de 2014. A gente teve em 2020 uma outra decisão no mesmo sentido, dizendo: olha, a gente tem que ter confiança no nosso sistema eleitoral. A partir do momento que eu coloco votos em papel, essa segurança se perde. Primeiro, a gente pode identificar quem é que está votando. Imagine, se a gente for abrir cada urna, é possível se chegar ao autor daqueles votos. E aí eu gostaria de fazer menção a uma pesquisa levada a efeito pelo Instituto Não Aceito Corrupção, pelo INAC, segundo o qual a prática de venda de votos no nosso país é absolutamente corriqueira. O Instituto conseguiu chegar até a quantificação de valores e a diferença que esses valores apresentam em função dos diferentes estados do país. Ou seja, se hoje em dia a gente já tem um cenário em que as pessoas vendem os seus votos sem poder comprovar em quem votou, imagina se a gente tiver uma cédula que você possa tirar uma foto ou eventualmente pedir alguma recontagem. Isso aí abre porta para uma mercantilização do voto muito perigosa, absolutamente comprometedora do nosso sistema democrático e, mais uma vez, incompatível com sigilo. Né? Imagina, o papel é por si uma plataforma frágil. Imagina se você pega uma chuva, se você pega um alagamento, como a gente está vendo muitas vezes agora lá no sul novamente. Isso aí, um voto que se perca, a gente vai estar comprometendo a rigidez de todo o processo eleitoral. No caso de uma eleição nacional, de todas as eleições, teria que chamar novas eleições. Então, vocês imaginem o prejuízo disso. Então, a gente tem aqui critérios, alguns fundamentos básicos. A questão do sigilo do voto,
a questão da segurança, a questão da transparência, que o sistema eletrônico permite esse acompanhamento, ela não tem contato com a internet, as urnas não podem ser hackeadas, né? E a questão do custo, né? O ministro Barroso foi muito explícito com relação a isso. O custo seria absurdo, seria descomunal a gente ter esse retrocesso, esse volta adiante. E para concluir, Jesus, eu lembro aqui que a gente já teve aprovada no nosso país, em 2002, uma lei que trazia a previsão do voto impresso. Essa lei foi revogada um ano depois, menos de um ano depois da sua edição, justamente ao argumento de falta de transparência do processo do voto impresso, falta de segurança do voto impresso e um aumento exacerbado dos custos. Ou seja, o próprio legislativo já deixou consignado explicitamente no relatório que fundamentou essa lei que revogou a autorizadora do voto impresso, que ela não tem mais cabimento no nosso país. Então, a gente tem duas premissas, dois precedentes muito importantes, muito eloquentes do Supremo Tribunal Federal. A gente já teve uma manifestação do próprio legislativo nesse sentido, e as pessoas ficam meio que querendo ressuscitar esses projetos. Eu não preciso dizer da crise institucional que a gente está vivendo, legislativo, judiciário. Emendas PIX, emendas parlamentares, enfim, todo o desgaste com relação ao aborto, com relação ao porte de drogas. Então, é um momento que não poderia ser pior, no meu modo de ver, mas que a gente já sabe que acaba sendo usado de uma forma meio oportunista em cada prévia de ciclo eleitoral. Vamos aguardar o que vai acontecer com grande esperança de que isso não vá adiante, porque é, no meu modo de ver, um grande disparate.